Oi, meu nome é Keren, do Ateliê Maria Criadeira, e eu vim aqui hoje no canal da Escola de Feltro ensinar você a fazer esse lindo alfineteiro de porquinho. Nós vamos utilizar aqui o feltro, que é um material de baixo custo, que dá para você fazer peças lindas, super versáteis e também super vendáveis. Aqui na Escola de Feltro você aprende a fazer vários tipos de trabalhos, como os pedagógicos, enfeites de maternidade, utilitários, decoração de festas, e muito mais. São trabalhos lindos, simples de fazer e ótimos de venda. Se você gostou, acesse nosso site agora mesmo, escoladefeltro.com.br. Agora vamos iniciar a nossa aula. A gente vai precisar recortar primeiro os moldes, tá? Então, a base do alfineteiro, a gente vai preparar primeiro essa parte aqui, que é a lateral do alfineteiro, tá? Você vai recortar lá no seu papel e vai furar aqui a marcação dos olhinhos, dos cílios, da boquinha, tá? E a gente fura também aqui, ó, esses dois buraquinhos aqui do narizinho, que vai orientar a gente depois na hora de colar, de centralizar o narizinho ali, o focinho do porquinho, tá? Então, a gente vai recortar e ele vai ficar assim. Aqui ele já tá recortado. E a gente posiciona lá o nosso molde sobre o feltro e a gente vem aqui com a caneta fantasminha, que apaga com calor, e a gente vai marcar aqui os furinhos que a gente fez. Então, aqui do olhinho, dos cílios, aqui o centro do narizinho, né, do focinho, e a boquinha. E a gente vai ter esses pontinhos assim. Você pode ligar aqui com a caneta para facilitar depois a hora do bordado, tá? Se for mais fácil para você, ó, a gente liga para depois fazer o bordado. E aí a gente vai vir agora bordando essa boquinha e os cílios. Nós vamos precisar aqui de 3 fios de linha de meada, tá? Aqui eu tô utilizando um tom de marrom para ficar bem aparente aqui o bordado. A gente vai vir aqui, ó, na boquinha, fazendo o ponto atrás. A gente insere aqui a agulha, ó, de baixo para cima, tá? Puxa até prender o nozinho lá atrás. E a gente vai pra frente, assim, com a agulha, deixando aqui o tamanho que a gente quer do ponto. Então, a gente vai fazer aqui o primeiro ponto, ó. Agora, a gente volta com a agulha de baixo para cima, deixando aqui uma distância igual ao primeiro ponto, tá? A gente vem à frente do ponto que a gente fez antes. E a gente vai voltar com essa agulha lá para baixo, no finalzinho do ponto que a gente fez anteriormente, tá? E a gente vai fazer aqui mais um para terminar essa boquinha. Mais um pontinho. E aí, a gente vai virar aqui e vai arrematar, ó. A gente dá um nozinho para arrematar essa costura. E agora a gente recorta aqui o excesso da linha. A gente vai utilizar essa mesma linha aqui, a mesma quantidade de fios. Vamos dar mais um nozinho aqui. Vou ensinar para vocês o nozinho de costureira. Não sei se todo mundo sabe, ó, você segura aqui a linha e a agulha, ó, dessa forma. Segura a agulha e a linha. E aí você enrola aqui a linha na agulha, ó, 2 vezes. Segura a linha e puxa a agulha, ó, segurando a linha ali. E aí aqui a gente já formou um nozinho. Super facinho de fazer. E agora a gente vai vir bordando aqui os cílios, tá? A gente vai inserir a agulha aqui na primeira marcação dos cílios, ó. Primeira bolinha que a gente fez. E a gente vai fazer um ponto reto lá no centro, ó, onde a gente marcou o olhinho. Agora a gente vai voltar aqui na outra pontinha dos cílios. E vai vir lá pro centro novamente. E é só isso, tá? A gente fez aqui os cílios. E a gente arremata aqui atrás. Faz um nozinho para prender. Agora a gente vai fazer o mesmo bordado lá do outro lado, ó. Vou fazer aqui novamente o nozinho na linha. A gente vem aqui pro outro lado e vamos bordar do mesmo jeito, ó, que a gente fez antes. Então, a agulha de baixo para cima.
Volta aqui pro centro. Novamente lá na outra marcação e volta pro centro. Tá? Fica aqui um Vzinho. E agora a gente arremata aqui atrás. E agora a gente vai fazer a aplicação do focinho. Tá? Para fazer o focinho do porquinho, eu tô utilizando aqui um botão. Esse aqui é um botão bem grandão, tá? Ele tem 2 centímetros, tá? Esse botão. Se você não tiver um botão desse tamanho, você pode utilizar lá o molde e recortar ele no feltro. Então, você recorta ele no feltro e depois você só costura ele, faz o caseado aqui em volta e aplica ele lá no centro, que também vai ficar bonitinho, tá? Mas se você tiver um botão, pode utilizar, que vai ficar muito legal. Então, a gente vai vir alinhando aqui os furos, ó, do botão, as aberturas, lá com a marcação que a gente fez anteriormente. A gente vai saber que o botão vai estar bem aqui no centro. Como ele é muito grande, esse botão, e fica ruim na hora de costurar, ele fica saindo do lugar, eu vou aplicar aqui, ó, um pinguinho de cola quente no verso, só para fixar ele no lugar e ele não ficar andando quando a gente fizer a costura. Então, eu venho aqui, ó, utilizei lá os furinhos que a gente fez a marcação, e aí eu vou vir aqui com a linha de meada na mesma cor do botão. Ele tá aqui, eu tô utilizando, ó, 6 fios de linha. Então, a gente corta lá a linha de meada, do jeito que ela vem, não precisa soltar os fios, o nozinho na ponta, e a gente vai costurar esse botão aqui, ó. A gente insere a agulha de trás para frente, e a gente vai voltar lá para trás, no furinho aqui do botão, tá? E aí, para ficar bem grossinha essa costura, a gente vai passar aqui umas 3 vezes, ó. Indo lá para trás, para ficar com a linha bem aparente aqui no meio, tá? Volta lá para trás, e aí a gente vai vir aqui e vai arrematar atrás, tá? Agora aqui a gente já preparou os bordadinhos que a gente tem no alfineteiro. A gente vai virar aqui, ó, o feltro ao contrário, tá? Então, aqui o botão vai ficar pro lado de dentro, o bordadinho, a gente vai virar e juntar as 2 pontas aqui, ó, atrás, as 2 pontas aqui na altura. A gente junta aqui, coloca um alfinetinho para não sair do lugar, e a gente vai fazer um ponto caseado aqui, ligando de um lado para o outro, tá? A gente vem aqui, ó, costurando conforme, como a gente já faz o caseado, tá? Vou prender aqui a linha. A gente utiliza um fio só de linha de meada ou a linha de costura comum, e a gente vem e vai fazendo caseado aqui para prender essa abertura que fica aqui, né, do feltro. A gente vai unir essas 2 camadas, fazer o caseado até lá do outro lado, tá? E aí, a gente vai ficar com ele dessa forma. Então, aqui eu já trouxe ele caseadinho, ó. A gente vai fazer essa costura de um lado até o outro, tá? E aqui dentro, ó, que ficou o botãozinho. Agora, a gente vai desvirar. Então, a gente vai colocar essa costura pra dentro. Vai ficar com essa costura embutida aqui, tá? A gente ficou aqui com, ó, um círculo aqui do feltro. E agora, a gente vai preparar a base. Nós vamos precisar aqui, ó, de um recorte de feltro redondo, para fazer a parte de baixo, e um recorte de EVA, tá? A gente vai colar aqui, ele é levemente menor, ó. A gente vai vir com a cola de silicone, e a gente vai colar esse EVA aqui no feltro, tá? Aplica bem aqui nas bordas, para ele não ficar levantando, tá? Não ficar descolando. Então, a gente aplica aqui a cola de silicone, e vem aqui e cola sobre o feltro, vai ficar uma bordinha aqui em volta, ó. Isso aqui é só para fazer uma base melhor pro alfineteiro, tá? E a gente já vai deixar preparado também a parte de cima. Para fazer a parte de cima, a gente tem um detalhe aqui extra, tá? Então, aqui eu passei o molde menor aqui para um feltro estampado. Você pode utilizar o feltro que você quiser, tá? Eu trouxe o estampado aqui para ter um detalhe a mais na peça. Como é uma peça simples, então com o feltro estampado a gente dá um destaque. Você pode utilizar uma outra cor de feltro que você tiver aí, também para dar esse destaque entre o feltro rosa e depois aqui a gente vai fazer ele por cima. Então,
aqui fica um destaque, tá? Então, a gente riscou aqui, e eu vou recortar com essa tesoura aqui, ó, que é a tesoura escalope, que ela tem essas ondinhas. Se você não tiver essa tesoura escalope, você pode utilizar a tesoura de picotar ou então uma tesoura comum. Aí você vai vir recortando esse círculo aqui, tá? Só seguir na linha, se você tiver tesoura escalope, ela vai fazer essa bordinha aqui, onduladinha, tá? Vai ficar um detalhe a mais também no seu alfineteiro aí. A gente recorta aqui até chegar lá na outra ponta, tá? E aí a gente vai vir aqui na parte de cima do molde, que é o mesmo tamanho aqui da parte de baixo, tá? O mesmo molde, só que aqui a gente vai utilizar o EVA e nessa parte de cima a gente não vai precisar. A gente vai posicionar esse recorte que a gente acabou de fazer, ó, no centro aqui desse círculo, distribui aqui as bordinhas, né, a mesma distância, e a gente vai alfinetar. Nessa parte aqui é importante que você não aplique cola, porque senão você vai ter dificuldade depois de inserir aqui o alfinete. Então, você só alfineta e a gente vai aplicar fazendo ponto atrás, aquele mesmo pontinho que a gente aprendeu lá na boquinha, tá? Eu vou utilizar 2 fios de linha de meada, e aí você pode utilizar um tomzinho que se destaque aqui nesse feltro que você escolher para essa parte de cima, tá? E aí você vai deixar uma bordinha aqui aqui do recorte do feltro para dentro de mais ou menos ali uns 2, 3 milímetros, tá? E aí você vai vir fazendo aqui o ponto atrás, contornando toda essa volta. Então, vai fazendo o ponto atrás aqui para fixar. Você vem, começa aqui e vai até o outro lado, ó. Se você fizer o recorte sem ser com a tesoura escalope, você também vai deixar essa bordinha aqui, que vai ficar um detalhezinho a mais, tá? Mesmo que você utilize a tesoura comum. Você vem fazendo esse bordado aqui com uma linha que se destaque, tá? E ele vai ficar dessa forma, ó. Aqui ele já tá aplicado, ó. Eu fiz o ponto atrás aqui por toda a volta, tá? Deixando sempre a mesma distância. Se você tiver dificuldade para fazer o círculo, você pode vir com a régua e marcando aqui, em alguns pontos, a distância para você se guiar e fazer essa costura certinho, tá? Então, a gente preparou aqui o fundo, que vai ter o EVA, e a parte de cima, que tem aqui essa aplicação do feltro. Agora, a gente vai vir lá com a lateral que a gente já fez o fechamento aqui de trás, e a gente vai alinhar ele aqui com a parte de trás, ó. Então, você vai abrir aqui a costura e vai alinhar aqui o feltro lá com a base, tá? E aí, a gente vai vir aqui alfinetando todo o contorno. Você vai distribuir bem esse feltro aqui, e ele vai se comportar, tá vendo? Olha, você vai ajeitando para ele fazer o círculo completo. Então, a gente alfineta aqui a parte de baixo. Completa. Vai ajeitando aqui para ele ir se acomodando aqui na base. É importante que você faça, coloque os alfinetes para te orientar na hora da costura, não ficar enrugado, ele não sair do lugar, tá? Depois que você veio aqui e alfinetou, aí você vai iniciar a costura do ponto caseado, tá? Então, a gente vai utilizar aqui um fio de linha de meada na mesma cor do feltro que você escolher, tá? Um fiozinho só. E aí, você vai vir aqui, ó, vai inserir a agulha na parte de baixo, ó, tá? Por dentro. Esconde o nozinho lá dentro. E aí, você vai vir aqui pra cima, ó, e vai pegar ali o feltro. E a gente vai aqui passar a agulha por dentro da argolinha para travar essa costura. E a gente vai continuar o caseado. Aí você faz como você tem costume. Se você faz de baixo para cima, o caseado, ou de cima para baixo, igual eu faço aqui, né, que eu insiro a agulha de cima para baixo. Tá? E a gente vai vir caseando toda essa volta, até encontrar aqui a costura novamente. E aqui a gente vai arrematar. Depois que a gente fez toda essa costura aqui na base, aí a gente vai vir posicionando a parte de cima, que é a tampinha aqui, né? Então, você vai vir alfinetando da mesma forma. A gente vai vir alinhando, igual a gente fez lá embaixo. Você vai encaixando o feltro aqui e alfinetando, ó, até ele completar ali o círculo, tá? Ajeita com cuidado, para ele ficar bem certinho, tá?
E aí você vai iniciar o caseado da parte de cima. Você pode iniciar aqui pela parte de trás, que depois a gente faz o enchimento nessa área aqui, e aí o acabamento fica perfeitinho. Então, você vai iniciar o caseado aqui na costura, vai seguir dando a volta, até deixar uma abertura aqui, mais ou menos uns 2, 3 centímetros aqui da costura. E a gente vai ficar com ele dessa forma, aqui eu já enchi um pouquinho, ó. Então, eu fiz aqui o caseado da base, ó, por toda a volta, tá? Faz o contorno do caseado. E aí, aqui eu alfinetei a parte de cima, e aí fiz o caseado. Aqui eu deixei a abertura. A gente vai terminar aqui de preencher junto, tá? Então, a gente vai usar aqui a fibra siliconada, que é essa fibra aqui, mais molinha. A gente vai pegando de pouquinho, e inserindo a fibra lá dentro da peça, acomodando, tá? E distribuindo ela bem. E você pode utilizar uma pinça, tá? Uma pinça de costura, para te auxiliar nesse enchimento. Que aí você consegue segurar essa fibra e ir levando ela lá para dentro da peça com mais facilidade, ó. Tá? Se você não tiver a pinça, você pode utilizar a ponta de uma tesoura, tá? Que, como aqui ele tem uma distância grande, você precisa de um objeto para te auxiliar. Então, a gente vai ajeitando aqui a fibra. É importante que ele fique bem cheinho, para ele não ficar com rugas. Vai levando a fibra lá para dentro. Então, aqui, ó, será que tá bom de enchimento? Ainda não, né, ó, tá, você vê que ele ainda tá com ruguinhas aqui na lateral, então a gente vai colocar um pouquinho mais. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nessa parte do enchimento. Você ou coloca enchimento de mais ou enchimento de menos. Se tiver com ruguinha no feltro, é porque tá faltando enchimento, tá? Agora, se a peça tiver muito estufada, tem enchimento demais. Aí, o nível que eu utilizo aqui é a gente apertar a peça, ela vai afundar e voltar para o lugar sem ficar marcada. Aqui ficou uma marquinha, tá vendo? Então, significa que tá faltando um pouquinho de enchimento ainda. Continuar inserindo aqui. Ó, vou levar aqui lá na frente, tava um pouquinho sem enchimento, rugadinho, vou levar a fibra lá na frente. Tá? E aqui, ó, só falta mais um pouquinho nessa parte aqui, que dá abertura. Então, vou colocar mais um pouquinho de enchimento e a gente vai fechar essa peça. Tá? Ajeita bem. E aí, aqui, ó, outro segredinho é você apertar a peça para você acomodar aqui o enchimento, tá? Às vezes ele tá meio emboladinho lá dentro, quando você aperta ele vai se ajeitando, tá? Então, aqui, ó, preencheu bem a peça, ela tá bem redondinha agora, ó. Agora a gente vai vir finalizando. Então, aqui, sempre utilizando a linha da mesma cor do feltro, tá? Aqui a linha que eu vim costurando já tá aqui, então eu vou juntar aqui as duas pontinhas e vamos finalizar aqui o caseado. Continua caseando, igual a gente fez desde o início, até a gente chegar, encontrar aqui os feltros, tá? Se você continuar caseando, ver que tá com algum defeitinho no enchimento, você vem e coloca mais um pouquinho de fibra, ó. Aqui, tá vendo? Ele tá afundadinho, ó. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho de fibra para terminar de acomodar ali no lugar. Essa parte do enchimento tem que fazer com bastante calma, às vezes quer colocar muita fibra de uma vez, ou encher correndo, e a fibra vai embolando e a peça vai ficando deformada. Em vez de ficar modelada, ela fica deformada. Então, a gente continua aqui, ó, o caseado, quase no finalzinho. Chegou aqui para fazer o último ponto, ó, a gente arremata assim. Fez uma argolinha com a linha, a gente vai passar a agulha pela linha 2 vezes, prender esse ponto, e a gente insere a agulha no último ponto lá que a gente deu, por entre as costuras, e sai com essa agulha lá em qualquer lugar da peça. Tá? Então, a parte de costura, a gente finalizou. Agora, a gente vai vir para fazer os acabamentos, né, a decoração e a finalização.
Então, aqui ele tá bem cheinho, ó. Agora, nós vamos colar os olhinhos e fazer as orelhinhas do porquinho. Nós vamos precisar aqui, ó, de 2 meia pérolas, tá? Meia pérola preta. Essa daqui tem 8 milímetros, tá? Tô utilizando a pérola de 8 milímetros. A gente vai vir aqui no verso, você pode utilizar a cola quente, tá? A cola de silicone dá um pouquinho mais de trabalho para colar. Eu vou usar aqui a cola universal, que também dá certo. Vou tirar aqui, saiu um pouquinho no bico. Eu vou aplicar essa cola na parte de trás da pérola, da meia pérola, um pinguinho de cola. E a gente vai vir colocando aqui, ó, na posição do olhinho, tá? Coloca pouquinho a cola para não vazar, tá? Aqui vazou um pouquinho, ó, coloquei cola demais. E agora a gente vai fazer aqui do outro lado, tá? Vamos colar o outro olhinho. Faz da mesma forma, aplica um pinguinho de cola, pouquinho, aqui. E a gente cola lá na posição do olhinho, ó. Então, a gente vai fazer aqui as orelhinhas, ó. A gente vai recortar lá o molde, ele vai estar nesse formatinho aqui. E você vai riscar lá no feltro que você escolher, que eu tô utilizando o mesmo feltro estampado lá da parte de cima do alfineteiro, tá? E você vai riscar esse molde lá no feltro e recortar. Então, aqui eu recortei ele espelhadinho, ó, um para cada lado, tá? Um parzinho. E aí eu quero que essa orelhinha fique um pouquinho mais grossa. Então, eu vou utilizar aqui o mesmo feltro. Como esse feltro estampado, ele tem a estampa só de um lado, eu vou virar ele aqui, ó, na parte de trás, que a parte de trás é branca. E eu vou vir com a cola de silicone colando aqui, ó, esse feltro. Vou fazer uma dublagem, né, que é a união de 2 feltros, só que eu vou fazer com a cola de silicone mesmo, tá? Se você quiser, você pode utilizar também o papel termocolante, mas não tem muita necessidade aqui de usar o papel termocolante, que dá super certo com a cola de silicone. Então, a gente aplica aqui a cola de silicone no verso. Opa! E posiciona aqui no feltro. Pressiona bem para ele aderir bem as pontinhas, tá? E aí a gente vai recortar isso daqui pra gente poder colar lá no alfineteiro. Então, eu venho aqui, ó, só recortando aqui a voltinha, utilizando aqui a base, né, do feltro de cima, ó. Só recortar, retirando o excesso de feltro de baixo, tá? A gente vai fazer isso nas 2 orelhinhas. Cortei uma aqui, agora a gente vai recortar o outro. Assim, ela vai ficar mais durinha a orelhinha, mais encorpadinha, né? Então, vai ficar, não precisa de costura, vai ficar mais bonita lá na sua peça, ó. Então, a gente recorta. Recortou aqui, a gente vai colar ela ali no porquinho aqui, como se fosse na cabecinha, né? Então, a gente vem com a cola quente aqui no verso, ó. Eu vou aplicar aqui no meio, mais ou menos, ó, um pinguinho de cola quente, tá? E aí, você vai vir colando, ó, aqui na lateral, ó. Você vai deixar um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Ela vai ficar aparente aqui na parte de cima, ó, a orelhinha. Agora, a gente aplica do outro lado. E aqui, ó, dá pra ver na lateral como que ele fica mais grosso, ó. Depois que a gente dubla, o feltro fica mais firme, tá? E aqui a gente vai colar outra orelhinha, ó, de forma espelhada. Então, essa aqui tá virada pra dentro, né? Essa parte aqui dessa ondinha. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente aplica a cola aqui no verso. Cola quente, pra secar mais rápido. E a gente cola aqui, ó, do outro ladinho. A gente tem aqui as 2 orelhinhas. E agora a gente vai fazer o rabinho desse porquinho, que é super facinho de fazer também. Lá no molde, você vai recortar ele, uma vez ele fininho assim, ó. Tem lá o molde, você vai recortar o feltro, um retângulo mais fininho, tá? E aí você vai precisar de um outro retângulo de feltro um pouquinho maior, que dê pra você colocar ele aqui por cima pra gente fazer a colagem, tá? A bordinha aqui é só pra você ter uma margem pra depois fazer o acabamento.
E a gente vai precisar de um arame para artesanato, aqueles arames bem fininhos, tá? Dá para utilizar também arame de saquinho de pão, sabe aqueles que amarra pão de forma? É só você tirar aquela capinha de fora mais plástica e utilizar a parte de dentro do araminho, tá? E aí você vai recortar o arame do mesmo tamanho aqui, ó, do molde do feltro. A gente vai aplicar a cola de silicone aqui na parte de dentro aqui desse molde, do recorte de feltro. E a gente vai posicionar aqui, ó, o arame bem no centro. O araminho aqui no centro, tá? Ajeita ele aí para ele ficar no meio do feltro, ó. E aí você vai vir aqui no outro recorte de feltro e vai colocar ele com o arame virado para baixo, tá? O arame vai ficar no meio dos dois feltros. E você pressiona aqui para ele colar bem. E aí a gente vai vir aqui fazendo o recorte desse excesso, como a gente fez lá na orelhinha, ó. A gente vai retirar esse excesso do feltro, todas as pontas. Recorta aqui bem com cuidado, para ele ficar bem rente aqui, bem certinho a costura, tá? O recorte. Ele vai ficar dessa forma, ó. Tá? Aqui ele tá coladinho com o araminho lá no centro. E a gente vai agora enrolar esse arame, para fazer aquele rabinho do porquinho que é torcidinho, né? Aqui eu tô utilizando um cabo de pincel. Eu vou segurar aqui, ó, com a ponta do dedo, a ponta do rabinho. E aí eu vou vir, ó, enrolando esse arame aqui no pincel. E a gente não vai sobrepor aqui o feltro, a gente vai enrolar, ó, para baixo, tá? Espera a secagem completa da cola para você enrolar, para ele não soltar, tá? Ó, enrola ele dessa forma, tá? E é só tirar aqui do cabo do pincel e ele ficou aqui um caracolzinho, ó, enroladinho, torcidinho. Agora a gente vai vir aqui, ó, ajeitar ele. E essa ponta aqui de cima, a gente vai aplicar a cola. Aqui, ó, ele não tinha secado completamente, então ele vazou o arame, tá? Mas espera a cola secar aí na sua casa para não ter esse problema, ó. E aí a gente vai, essa outra ponta aqui de cima, a gente vai aplicar a cola quente atrás. E a gente vai colar, ó, aqui na costura. Vai esconder essa costura e já vai ficar aqui, ó, o rabinho dele, tá? Na parte de trás. Então, a gente tem aqui a parte da frente, da cabecinha do porquinho, e aqui o rabinho na parte de trás. E agora a gente vai aplicar as manchinhas de lama. É só você recortar lá no feltro marrom, ó, os dois moldes que tem disponível para você, é só riscar e cortar o feltro em volta. A gente vai aplicar aqui atrás a cola de silicone. Vem aqui, aplica bem nas bordinhas. E a gente vai colar aqui, ó, na lateral, essa parte aqui entre o rabo e a orelhinha, a gente cola uma manchinha. Aí a gente vem com a outra manchinha aqui, faz a mesma forma, aplica a cola. E a gente vai colar aqui do outro lado, ó, entre a orelha e o rabinho, cola outra manchinha. Então, a gente tem aqui a lateral com as manchinhas de lama, tá? E agora falta a gente fazer o rosadinho das bochechas, que a gente vai precisar aqui de tinta para tecido. Aqui eu tô utilizando na cor rosa chá, tá? Você vai precisar de um pedacinho aqui de feltro ou de papel toalha. E aí você vai mergulhar aqui o pincel na tinta. Eu tô utilizando um pincel de cerdas bem macias para não puxar pelinho do feltro. A gente vai tirar o excesso aqui, ó, da tinta. Tira bem o excesso. O que sobrar aqui no pincel, a gente vai aplicar aqui na peça. Então, a gente vai fazer aqui a pintura da bochecha. Precisou de mais tinta? A gente pega aqui o que tá no papel ou aqui no pedacinho de feltro. Vou aplicar aqui do outro lado. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, entre os olhinhos também, tá? Então, apliquei aqui a tinta. Se você não tiver tinta para tecido, você
você pode utilizar blush de maquiagem, que também dá certo. A questão da tinta e do blush é que o blush, com o tempo, ele sai. A tinta, ela adere aqui no feltro, então essa tinta não vai sair. E aí, para finalizar, você pode decorar a cabecinha aqui da porquinha com um lacinho. Aqui eu vou utilizar uma florzinha. Esse aqui é um recorte a laser, tá? Uma florzinha. Eu coloquei aqui uma meia pérola no centro. E aqui tem uma folhinha também, é recorte a laser. Mas você pode utilizar o que você tiver na sua casa. Pode fazer um lacinho de fita, pode recortar uma florzinha à mão, se você quiser, tá? Eu vou colar aqui a folhinha atrás da florzinha. Vou aplicar cola aqui no verso. E vou colar aqui na cabecinha da porquinha, do lado da orelhinha. Só para dar um charmezinho aqui na porquinha. E a gente finaliza a peça. É super facinho de fazer, né, gente? Ó. E agora a gente tem aqui um alfineteiro prontinho. Que gracinha que fica. Gostou dessa aula? Então se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!